Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versos 11 a 13. Assim diz a palavra do Senhor. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Pense bem, viva melhor, pense na plenitude de Cristo. Pense em como você usa seu dom, o dom que Deus te deu, e como você recebe o ensino dado por Deus. Paulo, nesse momento, usa 4 palavras para falar do mesmo dom, que é o dom de ensino. As palavras são apóstolos, profetas, evangelistas e pastores mestres. De forma alguma, nesse momento aqui, fala de cargos na igreja, ou de uma hierarquia na igreja, mas sim que existe uma ordem na aplicação dos dons de ensino que nos ajuda a entender que alguns dons cessaram e outros eles continuam, como está escrito em 1 aos Coríntios, capítulo 13, verso 8, onde está escrito: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão, o conhecimento passará. É óbvio que a profecia a qual Paulo se refere é a forma como Deus se manifestava aos profetas do passado. E agora, como já vimos, na carta aos Efésios, os apóstolos e profetas estão no alicerce ou fundamento e falam conosco por meio de seus escritos. Do mesmo modo, as línguas mencionadas em 1 Coríntios também tinham um propósito quando foram manifestadas. Pois em Atos capítulo 2, verso 11 diz: nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Pois a Escritura, naquele momento, ainda não estava completa e o conhecimento que ia passar naquele momento, de 1 Coríntios 13, era o conhecimento milagroso. Como Pedro, por exemplo, sabia em determinado momento o que se passava no coração de Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo naquele momento, em Atos capítulo 5, versos de 1 a 11. No trecho que estamos meditando, existe uma ordem na aplicação dos dons de ensino, pois foi usado por Deus essa ordem, né? Quando ele diz, ele designou, ou seja, ele escolheu com um determinado propósito, que nessa carta é o assunto mais importante naquele momento. Nós precisamos perceber que os dons que temos, eles são dados por Deus. Não somos nós que escolhemos dom algum, mas Deus quem nos capacita com determinado propósito. E tudo é feito de acordo com a sua vontade. Em primeiro lugar aqui, a Escritura diz estão os apóstolos, que Deus estabeleceu alguns para apóstolos. Note que ele disse
alguns. Isso é importante a gente ficar atento nesse momento. E estes foram selecionados com a incumbência de estabelecer a Igreja de Jesus, cujo alicerce, cuja base é o próprio Cristo. E eles, os apóstolos, estão no fundamento junto com Jesus. Por isso, não existem apóstolos hoje em dia. E quem se levantar como tal é falso apóstolo, não é de Cristo, pois apenas os que foram, naquele momento, chamados por Jesus, são o fundamento da igreja. Nós já vimos sobre esse assunto em Efésios capítulo 2, do 20 ao 22, dessa carta. Mas se você quiser confirmar as qualificações para ser um apóstolo, pode estar lendo Atos, capítulo 1, versos 21 a 23. E lá você vai observar as qualificações para ser um apóstolo e perceberá claramente que não pode existir outros, pois ninguém é capaz de cumprir as qualificações mencionadas naquele trecho, de forma alguma. Depois ele menciona, em segundo lugar, profetas. E como já vimos também, foram homens de Deus que receberam a mensagem diretamente de Deus, para atender necessidades específicas na vida do povo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. Homens que receberam também a palavra de Deus para falar sobre o cumprimento das profecias futuras na época deles. E quem é que concedeu a eles essa capacidade, senão o próprio Deus? Por isso Jesus disse que tudo o que estava escrito a respeito dele na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos foi cumprido em Lucas 24, 44. Portanto, os profetas, assim como os apóstolos, também estão no fundamento, no alicerce da igreja e não existem outros. É importante a gente respeitar aquilo que Deus colocou e da forma como Ele colocou. Logo em sequência vem os evangelistas, que são servos que ajudavam na igreja com o dom da divulgação do evangelho, saindo pelo mundo, anunciando a palavra de Deus, como Filipe, um dos 7 escolhidos no livro de Atos, e no capítulo 21, capítulo 8 e 21, ele aparece pregando a palavra de Deus. A responsabilidade de anunciar o evangelho é de todos os discípulos. Mas Deus deu dons para alguns, para que eles não perdessem em momento algum qualquer oportunidade de falar do evangelho, falar de Cristo aos outros. E alguns irmãos e irmãs são assim. Falam de Cristo naturalmente, em qualquer lugar, em qualquer situação. Mas nem todos têm esse dom. Eles ajudavam no crescimento da igreja, mas também na edificação dos irmãos, ou seja, ensinavam também na congregação local. Podemos ver isso, por exemplo, na vida de Timóteo, que foi instruído por Paulo a cumprir cabalmente o papel de um evangelista, que envolvia a pregação do evangelho, mas também a edificação da igreja, com a pregação da palavra, sendo o maior propósito dos dons de ensino. Edificar o povo de Deus. Todos os dons, eles têm um propósito definido por Deus. Depois Paulo vai falar dos pastores mestres. Algumas traduções trazem pastores e mestres, como essa que lemos. Mas a expressão é uma só, pois o que tem o dom do pastoreio precisa ensinar. Os que têm esse dom precisam ensinar, pois receberam de Deus esse dom para
edificar a igreja. Esses homens são mencionados como aqueles que cuidam do rebanho, a fim de protegê-los dos lobos com falsos ensinos, e Paulo mostrou essa preocupação quando ele se despediu da igreja de Éfeso, em Atos capítulo 20. E ele disse assim aos pastores daquela comunidade: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, naquele momento, naquela ocasião. Ele diz que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que, depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos atrás deles. Por isso, vigiem. Lembre-se que durante 3 anos jamais cessei de advertir a cada um de vocês disso, noite e dia e com lágrimas. Agora eu os entrego a Deus e à palavra da sua graça, que pode edificá-los e dar esperança entre todos os que são santificados. Então, embora esses homens, eles tinham a responsabilidade de proteger o rebanho, também atuavam como professores ou mestres para a edificação do povo de Deus. Então, que coisa maravilhosa Deus ele nos concedeu. Todas essas funções não são cargos, mesmo aquelas que permaneceram como evangelistas, pastores e professores, com o dom de ensino, não são cargos religiosos, porque na igreja não existem cargos, existem funções, e todas essas funções são dons de ensino para a edificação do corpo de Cristo. Qual era o propósito? Está claro, preparar os santos, ou seja, os membros do corpo de Cristo, para a obra do ministério, ou seja, o serviço na igreja. A palavra ministério, hoje, ela tem uma conotação muito negativa na boca dos religiosos, pois estão atribuindo a palavra ministério como se fosse uma igreja. Qual é o seu ministério? É a pergunta feita hoje. E isso apenas divide a igreja, cada vez mais. Ministério na Escritura sempre foi e sempre será relacionado a serviço na congregação local, na Igreja de Jesus. Quem trata ministério como sendo a igreja está dividindo o corpo de Cristo. E é bom que mude esse pensamento, pois prestará contas a Deus, que é o verdadeiro dono da igreja. Outro objetivo mencionado é que a igreja seja edificada não para promover qualquer pessoa, mas para promover a unidade da fé preservada pela unidade de cada discípulo, de ficar com a palavra de Deus como sua responsabilidade, mostrando o respeito que tem pelo seu Senhor, até que alcancemos a unidade na plenitude do Filho de Deus. A unidade só é possível quando procuramos conhecer Jesus e praticamos os seus ensinos deixados através dos apóstolos. Que maravilha nós temos! É claro, é objetivo. Nós seguimos a doutrina dos apóstolos, praticamos a comunhão, devemos partir o pão regularmente no primeiro dia da semana, conforme Atos 20, verso 7, até que alcancemos a maturidade do caráter de Cristo em nós. O mundo está carente de pessoas que vivem aquilo que pregam. Os discípulos de Jesus precisam constantemente perguntar que tipo de caráter estão dando ao mundo.
Vamos dar a esse mundo o caráter de Jesus. E isso só é possível quando pregamos a verdade e vivemos a verdade. Assim, afirmamos que os dons nunca foram dados para promover nenhum indivíduo, mas Deus sempre esteve pensando no conjunto de sua obra, a igreja. Se Deus te deu a capacidade de ensinar, ensine a palavra de Deus e nada mais. Não ultrapasse o que está escrito. Promova o seu Senhor com o ensino e não a si próprio. E como João Batista disse, que possamos dizer também, que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. É se esvaziando a si mesmo que nós vamos permitir sermos preenchidos por Jesus. E assim nós faremos sempre a vontade dele. Que Deus te abençoe e te guarde.